Vamos então continuar com a parte de controle microbiano por agentes físicos. A gente discutiu na primeira parte o papel do calor e agora a gente vai falar um pouco sobre as radiações. As radiações, elas podem ser utilizadas sob duas formas. Nós temos as radiações não ionizantes, que o melhor exemplo é a radiação ultravioleta, que tem um comprimento de onda na faixa de 260 nanômetros, mas pode chegar a mais. E as radiações ionizantes, que são muito, muito utilizadas, tá? Onde nós utilizamos isótopos radioativos, por exemplo, o cobalto, ou desculpem, aqui é césio, SES, está errada a sigla, eu peço desculpas. Então, vão ser isótopos de cobalto ou césio, por exemplo, tá? Que são utilizados como fontes de raio gama ou, eventualmente, até o raio-x. Se vocês lembrarem do segundo grau, o que acontece? Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia de uma radiação. Então, o que vai acontecer? A radiação ultravioleta, ela tem um comprimento de onda relativamente maior ou relativamente grande, e isso é, por um lado, um pouquinho problemático. Por quê? Porque a radiação ultravioleta, ela tem menos energia, ela tem menos penetrabilidade. Por outro lado, se vocês olharem aqui, a radiação gama tem um comprimento de onda bastante pequeno, bem curto, e isso faz com que ela tenha uma energia muito grande e, por consequência, uma alta penetrabilidade. Então, na realidade, são duas técnicas diferentes e que têm que ser aplicadas com muita atenção para que sejam realmente eficazes. Então, o que acontece? Se a gente lembrar, qual é o papel da radiação ultravioleta? A radiação ultravioleta tem como principal mecanismo de controle microbiano o fato dela afetar e produzir dímeros de pirimidinas, e isso pode ter uma consequência bastante danosa para uma célula no momento que ela está replicando o seu DNA. Por quê? Porque no momento que há a formação de um dímero de pirimidina, quando há a separação das duas fitas, a DNA polimerase pode não mais reconhecer aquelas bases como as bases corretas, e no momento da replicação do DNA ela pode adicionar uma base equivocada como se fosse a complementar daquela molde. E com isso, então, em última análise, a gente vai ter a introdução de mutações. E essas mutações, a gente sabe, muitas vezes podem ser deletérias e levar a célula à morte. Então, a radiação ultravioleta, ela é utilizada por esta razão, porque, em última análise, ela é um agente que promove mutação no DNA e pode levar células à morte. O grande problema da radiação ultravioleta é o fato da radiação violeta ter baixíssima penetrabilidade. Então, por exemplo, eu já vi algumas estufas de esterilização por radiação ultravioleta que, se o material não for muito bem acondicionado, ele não vai promover a esterilização daquele material. Por quê? Porque basta a gente imaginar, por exemplo, uma tesoura. Se eu colocar uma tesoura numa estufa de radiação ultravioleta, o que vai acontecer? A radiação vai ser eficaz e vai ter um mecanismo de controle microbiano somente nas faces expostas ao UV. No entanto, a parte de baixo, ela não vai sofrer a ação do ultravioleta. O vidro barra radiação ultravioleta. Então, você não pode pegar qualquer material e falar, eu vou submeter a ultravioleta. Você vai poder fazer isso se você tiver muito cuidado e lavar muito bem lavado o seu material para que não haja depósito de sujeira em cima, ou de sangue, ou de alguma secreção. Ele tem que ser muito bem lavado e você vai ter que sempre virar o seu material, porque ele não tem penetrabilidade. A radiação ultravioleta é bastante utilizada para o tratamento de superfícies, porque aí sim, não há uma questão de você ter que atingir diferentes profundidades. Por outro lado, a radiação ionizante, que é o raio gama, o raio X, esse sim, pelo fato de ter um comprimento de onda menor, são radiações altamente energéticas, altamente penetrantes. Então, o que acontece? Ela é utilizada, por exemplo, para irradiar uma série de alimentos. Você pode irradiar alimentos que estejam enlatados, porque mesmo assim o raio gama é capaz de atravessar o metal da lata. E qual é o mecanismo de ação? Por que a radiação ionizante é um bom mecanismo de controle microbiano? Porque a radiação vai ionizar uma série de compostos celulares, e a ionização faz com que
as moléculas possam começar a perder elétrons, e com isso eu posso ter a geração de radicais, que são radicais livres, que podem ser tóxicos às células. Com isso, então, o que acontece? Eu começo a ter a inativação de uma série de macromoléculas que eventualmente levam a célula à morte. Aqui a gente tem só um esquema de uma unidade de esterilização por radiação ionizante. O que acontece é, geralmente, aqui embaixo eu tenho o que seria um recipiente pleno de água, ele é como se fosse uma piscina, onde fica a cápsula da fonte de radiação ionizante, uma cápsula de cobalto, uma cápsula de césio. Esse prédio é completamente automatizado, não existe a participação de seres humanos aqui, então as pessoas não entram no momento que está sendo feito o tratamento. E o que acontece, então? Eu tenho esteiras por onde o material é acondicionado e tudo automatizado. Esses materiais, então, eles entram nessas salas e a cápsula ela é elevada até ao nível da onde está o material e se começa, então, o tratamento com radiação. Isso aqui é um exemplo de uma unidade de esterilização, por exemplo, da Johnson, tá? Empresas que produzem materiais descartáveis, materiais médicos descartáveis, luva, gaze, seringa. Como é que a gente esteriliza esses materiais? Esses materiais descartáveis são esterilizados, via de regra, por radiação ionizante. Então, o que acontece é isso, não pode haver o contato humano, porque a radiação ionizante, ela pode ser muito danosa às nossas células, tá? E você tem que ter, então, todo um prédio ajustado, adaptado para isso, toda uma automação para evitar o contato do ser humano com a radiação. Muitos alimentos são irradiados, existe uma grande discussão quanto a isso. A princípio, não há danos ao alimento, embora haja uma corrente de pessoas que não são de acordo e não se alimentam de produtos que tenham sido irradiados. O que acontece? Além da radiação, nós temos, então, um outro tipo de agente físico, que aí sim ele é bastante restrito, a utilização dele, geralmente para ar e para líquidos, porque é agora o processo de filtração. Então, você não vai poder filtrar qualquer tipo de material, a filtração é muito utilizada para ar. Então, você tem ambientes onde o ar é filtrado, por exemplo, uma sala de cirurgia, você vai ter, então, filtros para que o ar daquele ambiente seja estéril, ou você pode filtrar líquidos que não são sujeitos à ação do calor. A gente, no laboratório, muitas vezes a gente faz meios de cultura onde é necessário você adicionar vitaminas, e a gente não pode simplesmente botar esse meio de cultura numa autoclave. Por quê? Porque a vitamina vai ser degradada. Então, o que a gente faz? A gente prepara uma solução de vitamina, filtra e põe este filtrado num frasco estéril. Então, eu posso pegar um frasco, esterilizar na autoclave ou na estufa, e aí sim, eu venho com a minha solução de vitaminas e filtro para um frasco estéril. Nós temos vários tipos de filtro, tá? Os principais vão ser os filtros de profundidade, ou nós temos filtros muito utilizados em laboratório, que são membranas filtrantes bastante delgadas, geralmente de acetato de celulose, que a gente chama tipo Millipore, isso é uma marca comercial. E existem alguns filtros que não são normalmente utilizados para a filtração de líquidos, com essa finalidade de esterilizar um material, e elas são, na verdade, muito utilizados como suportes para microscopia eletrônica, que são os filtros nucleopóreo. Eu já vou mostrar uma imagem aqui para vocês. O que acontece? Aqui, na figura A, nós temos um filtro de profundidade. Um filtro de profundidade, ele funciona da seguinte maneira. É como se fosse uma série de camadas de papel de filtro. Então, eu tenho um monte de fibras de celulose, que elas estão todas entrelaçadas, e como o nome diz, o processo de esterilização acontece por quê? Porque é devido à profundidade, ou seja, devido ao grande trajeto que o líquido faz, ou que o ar faz, e ao longo desse trajeto, as partículas, as células vão sendo aprisionadas. Então, por isso, acaba sendo um processo de esterilização. Aqui na figura B, nós temos um filtro tipo Millipore. É um filtro onde ele é tratado de maneira a gerar uma série de poros que, a princípio, em média, eles têm um diâmetro relativamente homogêneo, tá?
e o mais comum a gente usar no laboratório são filtros de 0,45 micrômetros ou 0,22 micrômetros de diâmetro de poro. Por quê? Porque são diâmetros que, a princípio, retêm a grande maioria das células bacterianas ou células procarióticas ou até mesmo eucarióticas. Embora a gente tenha que lembrar que, de repente, vírus podem passar. No entanto, se a gente pensar, eu vou filtrar uma solução de vitamina num 0,22, tá? 0,22 micrômetros, pode ser que um vírus passe? Pode. Só que é aquela história, eu vou usar aquela vitamina no meio de cultura e se naquele meio de cultura eu tiver uma bactéria que não é a hospedeira do vírus, o vírus não tem como se multiplicar. Então, para minha finalidade, tá ok. Mas, de novo, em termos conceituais, não seria uma esterilização conceitualmente falando. E, finalmente, aqui em C, a gente tem o filtro Nucleopor, que é um filtro que ele é tratado por radiação e quimicamente. Então, ele tem um tratamento todo especial com que sejam gerados poros de tamanho relativamente homogêneo. Às vezes eu tenho poros de 10 nanômetros, tá? Então, são filtros que o poro é tão pequeno que não são úteis para filtração, porque às vezes leva muito tempo devido ao pequeno diâmetro de poros, ok? Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Do filtro de profundidade, que é um filtro utilizado, eu não sei se vocês conhecem, um equipamento chamado capela de um fluxo laminar, tá? Que é um equipamento que a gente usa muito no laboratório de microbiologia, onde aqui em cima eu tenho filtros e a gente liga o aparelho e o ar fica circulando aqui. Então, o ar, toda vez que passa pelo filtro, ele é esterilizado. Então, é um equipamento bastante interessante. Por quê? Porque, além de tudo, ele tem uma lâmpada de UV. Então, antes de você utilizar, você liga a lâmpada de UV, deixa 15 minutos, meia hora. Ela vai, então, esterilizar aquela superfície. Claro, tem que estar limpo. E, quando você liga o motor, começa então a haver a circulação de ar e isso faz com que o ambiente aqui dentro seja estéril, a não ser que você agora trabalhe de uma maneira pouco cuidadosa, você pode agora inserir muitos micro-organismos nesse equipamento, ok? Aqui está um exemplo de membrana filtrante, então vejam, elas podem ser, a gente pode comprar membranas filtrantes, vem nos dispositivos bem pequenininhos, onde você pega o seu material e passa para um frasco que já estava previamente esterilizado e com isso você tem então o seu material filtrado, ok? Aqui está um exemplo de uso de membrana filtrante para filtrar um meio de cultura. Aqui está um nucleopor, vejam, essa imagem deixa bem claro o tamanho do poro, vejam como o poro é pequeno, porque ele é muito utilizado como suporte para microscopias eletrônicas. Então aqui eu tenho uma microscopia eletrônica de bactérias, que ficaram retidas sobre o filtro nucleopor, ok? O que a gente ainda pode usar como agente físico de controle microbiano? Muitas vezes a gente utiliza, de novo, a temperatura, só que agora a temperatura é muito baixa. Então, na verdade, a gente pode fazer o congelamento de materiais, tá? Ou a refrigeração de materiais. É uma metodologia, só que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque dependendo do micro-organismo, eu tenho uma série de organismos psicrófilos que mesmo em temperatura de geladeira, eles são capazes de se multiplicar, tá? Muitas vezes o que a gente faz também pode ser a dessecação de um material, então você desidrata aquele material, por exemplo, um leite em pó. Materiais desidratados, é difícil um material desidratado ser contaminado, tá? Por quê? Porque a quantidade de água, aquela atividade de água que a gente viu na aula de nutrição, é tão baixa que aí sim nem mesmo fungos muitas vezes conseguem, porque não há água disponível para as atividades metabólicas do micro-organismo, ok? Muito bem, com isso a gente vai agora passar para um novo tipo de agentes, que aí vai ser, eu vou discutir de uma maneira bem mais ampla com vocês, porque não há necessidade de ficar decorando uma série de compostos, uma série de reagentes, ok? Eu vou discutir um pouquinho com vocês os agentes químicos e vejam, agentes químicos nós utilizamos na nossa casa muitas vezes sem saber, então a gente lava a mão, a gente usa um sabonete, a gente escova os dentes, a gente pode usar um enxaguante bucal. O que são esses produtos? São todos agentes químicos de controle microbiano.
E o que a gente está fazendo, na realidade, nós estamos fazendo uma desinfecção. Então, nós estamos usando sabonetes, enxaguantes bucais como antissépticos, são agentes de desinfecção. Aí vocês podem pensar, poxa, não existe agente químico de esterilização? Existe. No entanto, diferentemente dos agentes físicos, o que acontece? Se eu quero usar um agente químico para esterilizar um material, então imagina que eu quero esterilizar, supondo que isso aqui fosse importante ser esterilizado. E se esse chaveiro aqui, ele caiu no chão, eu não sei dizer quantos micro-organismos diferentes eu tenho contaminando aqui. Eu não sei dizer se eu tenho esporos aqui. Eu não sei dizer se eu tenho Mycobacterium aqui. Então, o que acontece? Quando eu quero usar um agente químico para esterilização, a gente tem que pensar em vários fatores que podem influenciar. Enquanto o calor era meramente pensar, olha, eu preciso de um relógio e um termômetro, porque é temperatura e tempo, se eu vou usar um agente químico, o que acontece? Se eu colocar, vamos supor, 10 ml de um agente químico, vocês concordam comigo que vai ser diferente se naquele chaveiro eu tiver 1.000 bactérias ou se eu tiver 10 milhões de bactérias? A quantidade de agente químico vai ser a mesma, vai ser igualmente eficiente se eu tiver 1.000 ou se eu tiver 10 milhões? Provavelmente não. Da mesma forma, eu não sei o que eu tenho ali, que tipo de micro-organismos eu tenho. Vai ser completamente diferente se eu tiver coli, Escherichia coli, e se eu tiver uma série de esporos e Mycobacterium ou uma arqueia ultra resistente. Então, assim, o tipo de micro-organismo, em que fase de crescimento eles estão, a gente sabe que organismos na fase log, na fase exponencial, são muito mais sensíveis aos agentes químicos do que se eles estiverem em fase estacionária. Quanto tempo eu deixo exposto ao meu material, não sei. Então, o que eu quero dizer para vocês é, existem agentes químicos de esterilização? Existem, mas a gente não usa no nosso dia a dia. Geralmente, eles vão ser usados em indústria, eu vou mostrar para vocês. Então, no nosso dia a dia, a gente vai usar agentes químicos para desinfecção, ok? Por quê? Porque uma série de fatores podem influenciar na eficiência desses agentes se a gente deseja uma esterilização. E aí eu vou comentar rapidamente com vocês alguns dos agentes mais utilizados. Talvez os primeiros agentes químicos que foram utilizados foram compostos orgânicos, por exemplo, o fenol. O fenol foi utilizado por um cirurgião alemão chamado Josef Lister. Ele fazia cirurgias e ele ficava muito agoniado de ver que os pacientes, apesar da cirurgia ter sido bem sucedida, os pacientes acabavam muitas vezes tendo processos infecciosos na cicatriz, no corte da cirurgia. Então, ele ficava pensando o que fazer para poder dar uma higienizada na sala de cirurgia e no material. E ele foi o primeiro a utilizar vapor de fenol. E ele viu que com isso reduzia muito a taxa de contaminação dos ferimentos dos pacientes. No entanto, o fenol, da maneira que ele usava, era muito tóxico, porque o fenol ele é altamente desnaturante, ele promove uma destruição de tecidos, tá? Uma ruptura de membrana citoplasmática, então assim, ele é muito tóxico para as células. O que aconteceu? O fenol parou de ser usado, até que muitos anos depois se verificou que se a gente associasse o fenol a algum composto halogênio, por exemplo, cloro, você tinha a formação de um composto que era ainda eficaz no controle microbiano, mas menos tóxico. Então, começou a ser usado o hexaclorofeno. O hexaclorofeno, se vocês olharem nos sabonetes ou em enxaguantes bucais, provavelmente vocês vão encontrar algum com hexaclorofeno. Então, na verdade, é a associação de fenol e cloro. O cloro é muito interessante porque ele é um agente oxidante. Então, você vai juntar a ação do fenol com o cloro, e isso vai ser bastante interessante no controle de micro-organismos. Mas, na realidade, dentre os compostos orgânicos, provavelmente o que é mais utilizado é o álcool. O álcool a gente vai usar geralmente o etanol ou o isopropanol, e, como eu falei no início da primeira aula, o álcool não é um agente esterilizante. O álcool é um agente de desinfecção. O que o álcool faz? O álcool solubiliza lipídios. E o que é muito interessante do álcool é que o álcool funciona muito bem quando ele está um pouquinho menos concentrado, ou seja, ele funciona muito bem na faixa de 60 até 80%.
E qual é a razão disso? A razão disso é que o álcool ele tem uma propriedade que é o poder umectante, o poder de molhar. Não é o álcool, qualquer composto líquido, para que ele seja eficaz, ele tem que ter o poder de molhar, o poder umectante. E o que acontece com o álcool? Se a gente compra o álcool absoluto, um etanol 100%, a gente já viu isso. Você joga o álcool na mão, rapidamente ele evapora, tá? E a gente fica com a pele desidratada. Então, não dá tempo do álcool molhar as células microbianas. Por isso, o ideal é você diluir o álcool. Então, se vocês olharem aqui nessa tabela, olhem só, o álcool 70, 60, 80, tá? Até o 90, mas nem há necessidade. Se a gente trabalhar nessa faixa de concentração de 60 a 80, olhem a eficiência dele contra o Streptococcus pyogenes, que é aquela bactéria que causa faringite com aquelas placas brancas na garganta. Então, vejam, de 10 a 50 segundos, de 60% para frente, você já tem um bom controle microbiano, uma boa morte microbiana. Então, o álcool é super legal por causa disso. Além de tudo, ele é econômico. Se você comprar um álcool absoluto, para fazer álcool 70 é muito fácil. Você pega 4 porções de álcool e 1 porção de água. Mistura e pronto. Ou seja, você compra 1 litro, você vai ter mais ainda. Ok? Então, o álcool é extremamente interessante. Ele pode ser usado como antisséptico, ele pode ser usado como desinfetante. E muitas vezes o que a gente faz com o álcool é adicionar, por exemplo, iodo. Tá? O halogênio são uma outra categoria de agentes químicos de controle microbiano. Eu falei já do cloro. O cloro ele é muito legal, ele é um agente oxidante. Tá? O problema do cloro é que muitas vezes ele reage com matéria orgânica e ele pode gerar compostos com potencial carcinogênico. Então, o cloro, a tendência mundial é tentar reduzir o uso de cloro, principalmente no tratamento de água. Mas voltando então ao iodo, o iodo é muito interessante da gente usar com o álcool. Eu não sei se vocês já viram em hospital, é muito comum o álcool iodado. O iodo usado a 2% numa solução com álcool, ele é extremamente interessante. E qual é a eficiência, qual é o mecanismo de ação do iodo? O iodo, ele atua iodinando proteínas, ele interage com proteínas, tornando as proteínas inativas. A gente tem e teve durante muito tempo, no passado, o uso de metais pesados como forma de controle químico. Então, se usava muito mercúrio, se usava cobre, até hoje a gente pode usar a prata ainda é bastante utilizada, então tem muitos filtros de água que a gente usa prata. Da mesma forma, esses metais pesados, eles interagem com proteínas, inativando as proteínas microbianas. Então, a gente usa ainda a prata hoje em dia em filtros de água, esses filtros caseiros de água. Muitas vezes em hospitais, quando as crianças nascem, se pinga nos olhos da criança um colírio que é à base de nitrato de prata. Por quê? Porque se a mãe dessa criança, se essa gestante for portadora da Neisseria gonorrhoeae, que é o gonococo, se essa criança nascer por parto normal, no momento que a criança passa pelo canal vaginal da mãe, ela pode se contaminar com o gonococo, e o problema é que o gonococo tem, as fibras dele, tem receptores nos olhos, tá? E aí o que acontece? O gonococo ele pode começar a colonizar os olhos da criança e dar um quadro que eventualmente leva à cegueira. Então se pinga nitrato de prata nos olhos das crianças para matar o gonococo, ok? Quem é agente químico esterilizante? A gente tem glutaraldeído, formaldeído. Em teoria, eles são agentes esterilizantes, no entanto, a gente não usa na prática. Por quê? Porque são agentes profundamente irritantes, são agentes tóxicos às células. Então, o que acontece? Apesar deles destruírem esporos, apesar deles serem esterilizantes, não vale a pena a gente usar. Por quê? Porque você vai ter que pegar o seu material, colocar numa solução de água ou de álcool, com formaldeído ou glutaraldeído nessas concentrações que estão aí indicadas, e vocês têm que deixar pelo menos 12 horas. Depois disso, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que lavar exaustivamente o material de vocês com água estéril, para garantir que você não está contaminando. Então, não vale a pena, não é prático. Óbvio, se você não tem nenhuma outra alternativa, claro que você pode usar, mas não é prático, ok?
O agente químico que é muito utilizado como esterilizante na indústria é um gás chamado óxido de etileno. O óxido de etileno é um gás, tá, que é colocado e misturado a CO2, geralmente nessa proporção de 10 a 20%, e você coloca num equipamento que parece uma autoclave, e se você submeter a essas condições aqui, tá, de 38 até 50 graus por 3 até 8 horas, você tem então o seu material estéril. É muito interessante porque, de novo, é um tratamento em temperaturas relativamente baixas, que você pode então esterilizar materiais que são termoláveis, materiais que não aguentam calor. Então, se vocês tiverem material descartável em casa, uma seringa, uma gaze, uma luva, se for estéril, vocês vão ver que foi esterilizado ou por radiação ionizante ou por óxido de etileno, ok? Então, aqui está um equipamento de esterilização por óxido de etileno, ok? Muito bem. Aqui eu gostaria só que vocês, então, comparassem. Aqui é um gráfico que está mostrando o tratamento, tá? O tempo de tratamento e aqui a porcentagem de sobrevivência de bactérias. Então, aqui está tendo a comparação entre água e sabão, mertiolate, que é um composto à base de metal pesado, aqui a gente tem etanol, aqui a gente tem etanol e água, então a gente consegue perceber, vejam só aqui, o etanol 70 com o iodo, vejam como em 90 segundos já é eficiente para você praticamente eliminar, aqui nesse experimento, ele eliminou completamente toda a população microbiana. E o último slide que eu queria mostrar para vocês, que é só para reforçar que, embora os agentes químicos sejam excelentes agentes de controle microbiano, eles não funcionam igualmente em todas as células. É diferente de radiação, é diferente de calor, porque vejam só, o que a gente tem aqui? Nós temos 3 placas de Petri, onde foram inoculadas, em uma delas, Staphylococcus aureus, e a bactéria foi inoculada na placa de modo a ela crescer sobre toda a placa, formando o que a gente chama de tapete. Então, aqui foi uma placa de Staphylococcus aureus, aqui uma placa de coli, e aqui uma placa de Pseudomonas aeruginosa. Lembram dela, de biofilme, quorum sensing? Muito bem. E o que foi feito? Aqui nós temos discos de papel de filtro que foram impregnados com diferentes agentes químicos. Então, aqui, por exemplo, nós temos o cloro, aqui nós temos o hexaclorofeno, aqui nós temos um outro derivado de fenol, que é o fenilfenol, e aqui é um composto, é um derivado quaternário de amônio, é um composto bastante utilizado como agente de controle microbiano, ok? Então, se semeou as bactérias, se colocou esse papel de filtro nas mesmas posições em todas as placas, essa placa ficou incubada por um tempo e no dia seguinte, por exemplo, a gente foi olhar. O que a gente está vendo aqui é que essa parte opaca é a parte de crescimento microbiano, então aqui tudo isso amarelado é o crescimento microbiano, e o que a gente tem ao redor de alguns discos de papel é uma área que não há o crescimento, então o meio está com a cor original dele quando ele está estéril. Então, olhem o que aconteceu. Vejam, então, a gente chama essa área de zona ou halo de inibição. E olhem a diferença de resultados que a gente tem com 3 espécies microbianas diferentes em relação aos diferentes agentes químicos. Olhem o que acontece, por exemplo, o Staphylococcus aureus, ele realmente teve o seu crescimento inibido pelo cloro, pelo hexaclorofeno, fenilfenol e pelo composto derivado de amônio quaternário. Olhem só a coli como já se comporta diferente. E agora, impressionante é o que a gente vê aqui, nessa placa de Pseudomonas. O hexaclorofeno não teve nada de efeito. Derivado quaternário de amônio, nada. Fenilfenol, nada. E o cloro, muito sutil, a ação do cloro. Então, vejam, se eu quisesse esterilizar um material que tivesse contaminado por esses 3 micro-organismos, dependendo do que eu usasse, por exemplo, o hexaclorofeno, ele não ia funcionar nem para Pseudomonas, nem para coli, e iria funcionar um pouco para estáfilo. É isso que eu acho que é importante vocês perceberem. Agentes químicos são excelentes, mas eles não têm uma atividade que é comparável nos diferentes organismos, ok? Era isso que eu queria discutir com vocês sobre controle microbiano por agentes químicos e físicos, e agora, numa próxima aula, nós vamos discutir
o uso de antibióticos no controle de micro-organismos. Muito obrigada.